Porém, após perto dessa idade, ou nessa idade aí de 40 anos, há uma mudança na vida de Moisés. Ele começa a querer procurar o seu povo. Deus começa a tocar nele para que ele procure o povo dele, que era o povo hebreu. E aí, um certo dia, ele vê um egípcio batendo muito num hebreu. E ele vai e se avança em cima desse egípcio e o mata. E esconde o seu corpo na areia. E aí, alguns dias depois, ele presencia uma briga de dois hebreus. E ele começa a querer apartar a briga desses dois hebreus. E um deles diz assim: vai querer fazer comigo como você fez com aquele egípcio? Aí ele diz: epa, a história já espalhou. Já tem gente que já está sabendo demais aí. E não vai ficar bom para mim. Eu vou embora. E aí o próprio faraó ficou sabendo que Moisés havia matado um egípcio e praticamente perseguiu para matar, e ele fugiu para a terra de Midian. E ali ele passa mais 40 anos na terra de Midian. E aí casa, tem filhos, com a Zípora. E certo dia ele está pastoreando as ovelhas ali do seu sogro, Jetro, e as ovelhas, uma delas foge e vai para o alto da montanha. E ele vai atrás dessa ovelha. Chega lá, ele vê uma cena estranha, que era um arbusto, né? Uma sarça, que é uma planta típica, uma árvore típica do deserto, que ela é muito seca. Ela é com galhos finos e frágeis, né? Que se quebra fácil. Porém, ela estava pegando fogo e ela não se consumia. Ora, uma árvore seca que se quebra fácil pegando fogo já era para ter se desmoronado há muito tempo, mas ela tinha um fogo ali e não se consumia, e ele ficou atento àquela informação ali, sem tirar os olhos daquilo. E de repente, de dentro daquela imagem totalmente fora do comum, sai uma voz e o chama pelo nome: Moisés. E ele atende e diz: eis-me aqui, Senhor. E aí essa voz, que era o próprio Deus, se apresenta para ele, dizendo que era o Deus de seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. Dá uma ordem a Moisés que ele tire as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era santo, porque o próprio Deus estava ali. Então Moisés obedece e tenta se virar para olhar, e Deus fala: não te vires para cá. E aí Moisés continua prostrado, né, estarrecido ali naquela cena inusitada, né? Uma cena que dá até pavor, imagino eu. E ali Deus o comissiona para a grande missão que ele teria de libertar o povo. E Moisés tenta fugir de qualquer forma. E é interessante nessa história é que Moisés não estava orando, Moisés não estava jejuando, não estava em campanha de culto de campanha. Moisés não estava fazendo nada. Não estou aqui fazendo uma apologia a não buscar o Senhor, não é isso. Temos que buscar o Senhor o máximo e todos os dias, orar, jejuar, ler a sua palavra. Só estou chamando atenção para essa situação. Moisés simplesmente foi atrás da sua ovelha. E na verdade Deus provocou essa ovelha para que ela se encaminhasse para que Moisés tivesse um encontro com ele ali. Tal como foi com Saul, com a jumenta, né, do pai de Saul, que Deus também fez com que ela sumisse para que Saul fosse atrás e se encontrasse com o profeta Samuel. E ali ele fosse, né, ungido rei de Israel. Então Moisés, ele não estava orando, não estava em campanha, não estava lendo a palavra, não estava nada disso. Nem buscava o Senhor. Tinha a sua vida correndo ali normal, e já estava com 80 anos de idade, Moisés. E aí Deus diz para ele: você vai até o Egito para libertar o meu povo, porque eu tenho uma promessa, né?
a cumprir com esse povo. Ele não falou isso para Moisés, mas é a gente aqui parafraseando, né? Estou me lembrando da promessa que eu fiz a Abraão, que eu salvaria este povo. Então, ali já está o libertador do povo sendo comissionado para essa grande missão. E aí Moisés tenta correr disso, envia outro, eu não sei falar direito, eu sou pegado de língua, eu não sei se ele era gago ou se ele tinha dificuldade para falar, se era tímido, eu não sei qual era a dificuldade de Moisés, mas ele colocou um monte de desculpas, né, um monte de razões dele, e a Bíblia diz que o Senhor se irou com ele e disse: você vai e eu te colocarei então seu irmão Arão para ser o seu ajudante. Inclusive Arão já está vindo ao seu encontro e você vai encontrar com ele no deserto. E Deus diz para ele que ele seria como Deus na terra e Arão seria o seu profeta. Olha a autoridade que Deus havia dado, né, a Moisés. Eu imagino que é por isso que quando chegou na frente do Mar Vermelho, Moisés vai até o Senhor e se ajoelha e pergunta a ele: Senhor, o que eu faço? E aí ele faz a pergunta enigmática, né, para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus faz cada frase, cada pergunta, né? Como por que clamas a mim? Eu estou com o Mar Vermelho todo na frente, as montanhas atrás de mim e dos lados, Faraó atrás de mim com seu exército. Como? Porque clamas a mim? Mas Deus estava ali com a sua mentalidade de que ele já havia empossado Moisés com o seu poder. E Moisés já havia feito grandes maravilhas no Egito, até chegar aquele momento ali. Era só ele utilizar de novo do poder, da autoridade que Deus o havia incumbido, né? Já havia dado a ele essa grande autoridade para fazer aquilo tudo. Porém, Moisés sempre dependeu do Senhor, que é realmente o que nós devemos imitá-lo, né? Então ali Moisés parte e encontra com Arão no deserto, só Deus para guiar os dois, né, a se encontrar no deserto, e dali eles vão para o Egito. E se encontram no Egito, e ali eles começam a falar com os anciãos do povo. E Moisés começa a fazer os sinais e maravilhas que Deus havia dito para ele lá na montanha. Que era a mão colocada no peito, e depois ficou com lepra, e depois colocou de volta e acabou a lepra. Jogou o seu cajado que virou serpente, e tantos outros sinais que Moisés fez para o povo hebreu, para que eles soubessem que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó os havia mandado ali para livrar o povo da escravidão. E antes disso, Moisés havia perguntado ao Senhor: quem eu vou dizer para eles que é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu tenho que dizer para eles alguma coisa. E Deus diz para eles assim, ó: eu serei o que serei. É esse que vos enviou. Porque a palavra ali não é eu sou o que sou. É eu serei o que serei, está no futuro. Ali Deus está garantindo que seria desde ali que estava com ele até toda a jornada. Porque já desde antes, Deus já disse para Moisés: eu serei contigo, serei para libertar esse povo da mão de Faraó. Então ali Deus responde a Moisés da mesma forma que ele começou a se apresentar. E aí Moisés chega até o Egito e vai dizer não o nome diretamente de Deus, mas aquilo que ele é, a garantia que ele deu que estaria com o povo. E Deus, a princípio, não quis que Moisés chegasse lá dizendo o seu próprio nome, né? Ou Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, né? Ou Yahu. Não sei diretamente a pronúncia no hebraico, que era o nome próprio do Senhor, que é o tetragrama sagrado, né?
Yod Rei Vav Rei, que é YHWH na nossa língua em português. Então, Moisés se apresenta aos anciãos e depois vai se apresentar a Faraó. E aí é que começa a grande complicação, porque o Faraó não aceita aquela informação que Deus é esse que você está dizendo que aparece do nada e quer livrar os meus escravos. E Deus já havia dito que Faraó se endureceria, né, o coração, ou até em outros versículos diz que o próprio Deus endureceria o coração do Faraó. E assim aconteceu. Fica aquela luta e o Faraó começa a piorar o estado de trabalho dos hebreus. Eles que antes tinham as palhas levadas até eles para fazer os tijolos e tinham uma quantidade mínima para serem feitas, agora eles têm a incumbência de ir buscar a palha em local longe, trazer e fazer a mesma quantidade de tijolos. O Faraó sabia que eles não iam poder cumprir a meta, e aí os castigava ainda mais, com chicotes, com varas, né? E o povo sofria muito. E isso é praticamente um apontamento para o que o anticristo vai fazer com o povo de Deus. Quando se aproximar o nosso libertador, que é o Jesus Cristo, o dia da nossa libertação, quando ela estiver chegando, que é o dia da volta do sol do nosso Senhor Jesus Cristo, o anticristo, que é a figura do faraó antigo, vai impor sobre o povo de Deus um castigo gigantesco, uma perseguição fora do normal, porque a grande e verdadeira libertação estará chegando para a humanidade. Essa é um apontamento como uma sombra, né? O que os hebreus passaram é uma sombra do que o povo de Deus, a igreja do Senhor, passará na grande tribulação. Então, ali após muita batalha ali com o faraó, Deus começa a colocar aquela nação debaixo de pragas. Deus começa a dizer através de Moisés e Arão que viriam muitas pragas se ele não libertasse o povo. E aí veio a primeira praga, veio a segunda, e ele dizia que ia libertar e não libertava, veio a terceira, e pedia misericórdia para parar com a praga. Moisés orava a Deus, a praga parava e ele endurecia o coração de novo, e foi assim até a nona praga. E quando chega na nona praga, Moisés vai até ele e diz: a última praga está por vir. É a praga da matança dos primogênitos. Se não libertar o seu filho, filho de Deus, que é o povo hebreu, o seu filho, o herdeiro do trono, o filho do faraó, morrerá, e tantos outros em todo o Egito, todos os primogênitos, dos animais aos homens, né? Até mulheres, todos os primogênitos morreriam no Egito. Imagina, toda a casa havia um morto, porque quem não tinha filho, ele era filho, primogênito de algum, né? De alguma família. Então toda a casa havia morte. E aí, após esse caos, Faraó vai e expulsa praticamente o povo hebreu do Egito, dando-lhe ouro, dando-lhe peças para que saiam rápido. E isso foi praticamente um despojo, né? Ali o espólio de guerra, sem ter guerra, do povo de Deus, que eles saíram ainda com todo esse ouro e todo o seu gado, todo o seu rebanho, até os ossos de José, que já havia morrido há mais de 400 anos, eles levaram para estar enterrando nas terras
de Canaã. E aí eles partem para o deserto. E Deus diz: eu não vou botar esse povo para passar pelas terras dos filisteus, porque está dando guerra ali. E quem sabe eles podem ficar com medo da guerra e querer voltar, o seu coração querer voltar para o Egito. Então Deus os conduziu através do deserto por uma parte mais longa, mais distante, para que eles não voltassem. E ali Deus estabeleceu uma coluna que de dia ela era para fazer sombra para o povo, uma coluna de nuvem, e de noite ela era uma coluna de fogo para aquecer, porque o deserto ele é muito quente de dia e muito frio de noite. Então Deus, pensando no benefício do povo e para que o povo caminhasse de dia e de noite para chegar rápido em Canaã, este era o plano do Senhor, que o Senhor colocasse esse povo todo em Canaã o mais rápido possível. Cerca de 1 mês, 2, 3 meses no máximo, eles chegariam em Canaã. Porém, começou a acontecer situações no meio da jornada. Eles começaram a desobedecer. Foi uma mistura de pessoas também que não eram hebreus, aproveitaram a grande confusão, grande caos no Egito e fugiram juntos, talvez povos ixos, talvez etíopes e tantos outros que também eram escravos juntos, foram juntos ali fugindo, né, junto com os hebreus. E eles começaram a criar situações que foram desagradáveis a Deus, começaram a influenciar o povo hebreu contra Moisés e contra Deus. E aí Deus começou a puni-los por esta tão grande ingratidão do povo hebreu. Porque Deus esperava que eles valorizassem o tão grande livramento que ele havia dado a esse povo. E não que eles ficassem ali agora fazendo questão de coisas mínimas. Porque Deus já queria que eles entrassem logo na terra que emanava leite e mel, terra boa. E aí foram acontecendo situações até que um dia Moisés envia 12 espias, um de cada tribo. Quando eles chegaram à porta de Canaã, entraram em Canaã para estar espionando, né, a terra de Canaã. E eles passaram lá 40 dias, lá em Canaã. E quando voltaram, trouxeram frutas enormes, cachos de uvas que tinham mais de uma pessoa para carregar o cacho de uva, de tão grande que era naquelas madeiras, né, penduradas. E outras frutas também gigantes trouxeram notícias sobre a terra. Disseram que a terra era muito boa, tal como realmente Deus havia prometido. Tinha muita fruta, muito tudo. Aí depois da vírgula vem o porém, vem o mas. Aí dizem que depois do mais que vem a verdade, né? Alguns dizem isso. Porém, ali tem gigantes. E Deus vai nos entregar na mão desses gigantes para morrer, a nós e a nossos filhos. Então eles disseram que eles pareciam como se fossem uns insetos na frente dos gigantes. Eles eram tão pequenos e os gigantes tão grandes que eram como insetos na frente dos gigantes. Os gigantes os esmagariam. 10 espias passaram essas informações que foram inflamando o coração do povo com essa informação. Porém, Josué e Caleb, que era Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá, eles foram diferentes. A Bíblia diz que houve um espírito diferente dentro deles. Um espírito mais excelente em Josué e Caleb. E eles foram os únicos que disseram: não, meus irmãos, Deus vai nos entregar esses gigantes dessa terra nas nossas mãos. Ele nos livrou com mão forte lá do Egito.
e não nos livrará desses gigantes? Não façam tal coisa, não entristeçam o Senhor. E começaram os outros 10, que é a maioria, acabou influenciando o povo. Por isso que eu sempre digo que, na maioria das vezes, a maioria está errada. A maior parte das vezes, quando tem muita gente com um pensamento, desconfie. Às vezes aquele pensamento não está certo, porque muita gente está naquela direção. Né? Hoje, a maioria não quer Deus, a maioria do mundo. Né? São 7 bilhões de habitantes no planeta, dos quais praticamente 90% não quer Deus. Né? Não sei a percentual certo, mas a maior parte não quer Deus. Então, normalmente a maioria está errada em suas decisões. E dessa vez não foi diferente. E eles inflamaram todo o povo, e o povo começou a praticamente blasfemar contra o Senhor. E o Senhor se irou contra o povo, e ali ele decidiu, tal como eles ficaram 40 dias olhando a terra lá em Canaã, eles passariam para cada dia 1 ano. Então, 40 anos eles passariam rodando no deserto, até que toda aquela geração de espias e tantos outros que embarcaram nas suas falácias, na sua ideia, até que toda essa geração morresse no deserto. Tal como eles falaram, Deus nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto, matar os nossos filhos, nossas mulheres. E Deus disse, eu não trouxe vocês para isso. Eu fiz grandes e maravilhosos eventos, maravilhosos milagres para trazer vocês e colocar na terra que emana leite e mel. Mas vocês duvidaram da minha palavra. Agora, realmente, vocês cairão neste deserto. Mas vossos filhos, que vocês disseram que seriam por presas aos gigantes, estes herdarão a terra, os de 20 anos para baixo. Então 40 anos eles passaram rodando no deserto, até que só entrou aqueles que nasceram durante o caminhar no deserto. Porque depois de 40 anos, só entraram aqueles que eram de 20 anos para baixo, ou seja, aqueles que já estavam 20 anos rodando no deserto, começaram a ter seus filhos, aí esses é que entraram, juntamente com Josué e Caleb. Né? E claro, aqueles que Deus viu que não murmurou contra ele naquele dia, Deus é justo para fazer a separação, né? Para entrar na terra que ele prometeu a dar ao seu povo.